A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, no devocional bíblico da manhã de hoje, nós estaremos meditando no texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de número 23 e o versículo de número 24. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito em nosso canal, para que você venha se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para continuar recebendo mais vídeos como este. Também visite o nosso canal, temos diversos estudos bíblicos onde falamos sobre a história de personagens da Bíblia e trazemos uma análise completa sobre cada um deles, também com lições de vida. Também, se você tiver algum pedido de oração, pode estar comentando aqui embaixo nos comentários e depois eu estarei orando pela sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Miquel Cassiano e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 24, diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quando nós meditamos nesse texto da palavra de Deus, nós vemos que essa passagem bíblica onde Jesus acalma a tempestade é uma das primeiras experiências que os discípulos tiveram com o Senhor Jesus. E é nessa experiência aqui, é no meio dessa tempestade, que eles descobrem quem realmente Jesus ele é. A palavra de Deus ela nos diz que quando os discípulos, quando o Senhor Jesus entra no barco, os seus discípulos o acompanham. E vemos que eles acompanhavam Jesus porque eles sabiam que para onde Jesus ia, sempre acontecia alguma coisa nova. Onde Jesus chegava, acontecia algo sobrenatural. E estes homens eles estavam querendo aprender mais da palavra de Deus com o Senhor Jesus. Provavelmente, eles pensavam que por estar com o Senhor Jesus, o Messias prometido por Deus, eles não iriam passar por dificuldades nem por provações. Mas essa experiência no mar iria mostrar para eles que mesmo estando na presença do Senhor Jesus, nós podemos passar por tempestades, por vendavais e por dificuldades. Porém, o Senhor Deus, Ele estará conosco no meio dela. A palavra de Deus ela diz que quando os discípulos entram no barco junto com Jesus, Jesus ele dá uma ordem e ele diz assim: passemos para o outro lado do mar. Vemos isto em outros livros da palavra de Deus. E depois que o Senhor Jesus dá esta ordem, o Senhor Jesus agora ele fica em silêncio. Ele vai para a polpa do barco dormir. E é justamente no momento em que o Senhor Jesus estava dormindo que levantou-se um grande temporal sobre aquele mar. E aqueles discípulos, eles tiveram uma das experiências mais difíceis com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que a tempestade era tão grande e as ondas eram tão grandes que o barco ele era coberto pelas ondas e Jesus estava dormindo. Aqui nós aprendemos que existe o tempo de Deus falar conosco. Existe o tempo de Deus ele nos dar a direção para onde nós vamos, o que nós devemos fazer. Mas também existe o momento do silêncio de Deus. E é justamente no silêncio de Deus em que nós passamos por dificuldades e por provações. E justamente no silêncio de Deus, por não ouvirmos mais a voz do Mestre, nós queremos resolver muitas vezes as questões da nossa forma, do nosso jeito. A Bíblia não relata, mas eu acredito que quando o barco começa a se encher de água, aqueles homens, por instinto, eles começam a tirar a água de dentro do barco com alguns baldes ou com alguma coisa que eles conseguissem. Mas as ondas se levantavam e entrava novamente a água dentro do barco. Quando aqueles homens, eles perceberam que não havia solução, não havia o que eles fazer, que eles não poderiam resolver aquela questão, eles buscam a presença do Senhor Jesus. Aqui nós aprendemos que o tempo do silêncio de Deus
não é para nos afastar dele, mas é para que nós venhamos buscar mais a sua presença, porque quanto mais perto do Senhor Jesus nós estamos, mais perto de ouvir a voz de Deus nós estamos também. Se você está passando por um momento de dificuldade, Deus ele permitiu esse momento na sua vida, não para que você morresse no meio da dificuldade ou da tempestade, mas para que você se aproximasse mais dele, para que você chegue mais perto dele. Nós observamos que quando aqueles homens eles se aproximam do Senhor Jesus e clamam a ele por socorro, ele se levanta e eles dizem assim: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Ele repreende o vento e o mar e houve uma grande bonança. Se você está passando pelo tempo do silêncio de Deus, tenha paciência e espere, porque após o momento do silêncio de Deus, virá as bênçãos de Deus sobre a sua vida. O momento da resposta, o momento da experiência, o momento do milagre. Portanto, continue buscando a presença do Senhor Jesus, porque Ele te dará experiências extraordinárias. Se este vídeo ele tem falado ao seu coração, não se esqueça de comentar aqui, deixar seu pedido de oração, compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal e ativar as notificações para que possam continuar recebendo mais vídeos como este. Então, pessoal, vejo vocês na próxima e que Deus vos abençoe.